Mais uma realização da família Apolinário, a família do povo de Deus. Uma boa tarde para você, na paz do Senhor, onde quer que você esteja. Estamos começando mais uma edição do nosso programa de todas as tardes pela Musical FM 105,7 e também pelo nosso site musical.fm.br. Eu sou César Galones, ao meu lado o evangelista Carlos Apolinário. Evangelista, boa tarde, a paz do Senhor. Olá, Galones, olá, ouvintes, olá, Cruvinel, pastor Alcionei. Com muita alegria na alma, com muita alegria no coração, estamos iniciando mais um programa. Você que está em casa, no trabalho, no automóvel, onde vocês estiverem, uma boa tarde na paz do Senhor. Hoje, com a presença do pastor Cruvinel e também do doutor Alcionei, eu quero discutir aquilo que está em todos os jornais, em todas as revistas, em todas as rádios, em todas as televisões, que são esses movimentos que iniciaram o chamado passe livre, em que estudantes e não estudantes, trabalhadores, estão invadindo as ruas de São Paulo, reivindicando não só a diminuição, mas estão defendendo que não se cobre nada, passagem de graça. Então estão fazendo um movimento nas marginais, ontem fizeram no Largo da Batata, fizeram na Paulista, e hoje está marcado para a Praça da Sé, às 17 horas, está na Praça da Sé, mas não foi só aqui em São Paulo o movimento, ele foi em várias capitais, Brasília, Rio de Janeiro e até fora do Brasil, né, em alguns países, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, houve manifestação de brasileiros em apoio ao que está acontecendo aqui em São Paulo. Mas antes de dar a palavra para ouvir os meus dois convidados aqui, uma coisa que eu achei interessante, e eu quero que vocês me ouçam, que eu achei muito interessante. Uma parte desses que foram na passeata, eles foram lá para o Palácio dos Bandeirantes e começaram a querer derrubar a grade do palácio lá do Geraldo Alckmin, que é governador do estado, responsável pelo metrô. Mas quem é o responsável pela passagem do ônibus? É o Haddad, aqui na capital de São Paulo. É o Haddad, que é do PT, aqui na capital. Haddad, que é do PT. Ninguém foi bater na porta do Haddad. O movimento não foi. A Prefeitura de São Paulo fica no Vale do Anhangabaú, aonde foi usado pelas diretas, aonde tem shows, um local muito grande, e ninguém foi lá. Quem aumentou a passagem do ônibus não foi o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin aumentou o metrô. Agora, ninguém foi lá na porta do Haddad para dizer que está errado e nem na Câmara Municipal. Porque quem é o representante do povo na capital? São os vereadores. Agora, a passeata foi lá para Paulista, mas a passeata não foi na Câmara Municipal de São Paulo. Porque, não, na Câmara Municipal, porque os vereadores, né? Eu apresentei um projeto na Câmara, só que os vereadores não quiseram aprovar. Que todo aumento de passagem, a iniciativa seria do prefeito, mas a efetivação da passagem deveria ser aprovada pela Câmara Municipal. Para não deixar na mão do prefeito, ele sozinho aumentar a passagem. O prefeito quer aumentar a passagem para mais 20 centavos, 30 centavos, ele manda para a Câmara o projeto de lei com o aumento, os vereadores, que são representantes da população, votam concordando com o aumento ou não, aumentando ou diminuindo o aumento. E os vereadores não quiseram aprovar, deixaram para o prefeito, né? Então, esse pessoal que faz passeata, por que não vão na Câmara Municipal de São Paulo ou lá no Palácio do Haddad? Porque o Haddad é que aumentou a passagem de ônibus. Não estou fazendo acusação, eu estou dando aqui uma coisa que é verdadeira. Quem aumenta o ônibus é o Haddad e ninguém foi lá fazer passeata. Doutor Alcionei, aqui de terno, sempre caprichado, como um doutor de verdade, né? Aqui é o doutor Alcionei, que também é pastor da Assembleia de Deus. Doutor, uma boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, evangelista Carlos Apolinário, boa tarde, Galones, pastor Cruvinel, uma grande alegria poder participar de mais um programa aqui da Musical, esse programa de debates, que tem sido muito esclarecedor para todos os ouvintes aí que acompanham a Rádio Musical. Uma grande alegria estar aqui, evangelista. Roberto Carlos Cruvinel. Muito boa tarde, evangelista Carlos Apolinário, pastor Alcione Miranda, César Galones e você que nos dá a sua audiência, a paz do Senhor. A minha primeira pergunta é essa. É certo ou errado evangélicos participar desses movimentos? Porque ontem lá não tinha só católico, lá tinha católico, tinha evangélico, tinha espírita. Eu ouço falar que até pastor está querendo ir lá para
para passeata. Vocês acham certo ou errado, pastor Alcionei? Muito bem, evangelista. O meu parecer, e aí eu tenho como advogado também que tomar muito cuidado no meu posicionamento, o meu parecer é que todos têm direitos assegurados pela nossa Constituição, pelo nosso sistema legal. Entretanto, ninguém pode, no exercício do seu direito, ferir o direito de outro. Eu sou a favor da manifestação, até porque nós não podemos estar de forma passiva aos eventos sociais. Entretanto, toda manifestação ela deve respeitar o direito do outro. Sou a favor da manifestação, entretanto, não a manifestação que fere o direito de ir e vir das pessoas que não tem nada a ver. A manifestação ela deveria ser feita em um local, Vale do Anhangabaú, e outros locais que não atrapalhasse o direito dos outros cidadãos. Deixa eu perguntar aqui pro Galones. Pois não, evangelista. O que você acha, Galones? Você acha que o crente deve participar desse negócio ou não? Evangelista, no rumo que está tomando as passeatas agora, eu acredito que o crente pode sim. Por quê? Nós tivemos alguns atos isolados ontem de violência, de pessoas que talvez que não estavam fazendo parte diretamente da manifestação no Rio de Janeiro, nós tivemos aqui em São Paulo também, mas acima de tudo, se a passeata for pacífica, for para realmente o Brasil ter uma mudança, eu acho que nós devemos sim nos unirmos. Só que, com essa ressalva, partiu para violência, violência não é lugar de crente. E o senhor, pastor Cruvinel? Então, eu louvo a Deus por esse debate, evangelista Apolinário, porque, no meu entendimento, o cristão ele tem que discutir todos os assuntos, inclusive os de cidadania. Analisando o ponto de vista do doutor Alcionei Miranda, quando ele diz que sobre o direito de ir e vir, durante muito tempo, por exemplo, o poder público também impede o direito de ir e vir quando ele fecha uma rua, quando ele faz uma obra, quando ele arrebenta tudo, desapropria casa alheia. A questão é, no meu entendimento, quando a manifestação ela é pacífica, ela é plausível, não vejo nenhum problema de um cristão exercer sua cidadania, desde que essa manifestação seja pacífica, seja ordeira. Por exemplo, nós temos exemplos históricos sobre isso. Agora o senhor que é assembleiano, se fosse lá, o senhor ia pacificamente cantando "Os guerreiros se preparam". Talvez não. Talvez cantasse o hino nacional brasileiro, porque na atual conjuntura eu estou vendo ordem e progresso só no nosso pavilhão. Estou vendo ordem e progresso só na bandeira nacional. E eu vejo hoje uma manifestação, irmão Apolinário, que até os políticos não estão entendendo direito. Mas eu acho que ninguém está entendendo direito a manifestação, nem os manifestantes. Eles estão... Nem eles ainda sabem soltando um grito que estava entalado na garganta, mas nem sabem ao certo. Isso está, inclusive, sendo objeto de discussão em várias redes sociais. Nem aqueles que fazem análise, como é que chama? Os articulistas políticos, ciências políticas. Hoje eu li a Folha, li o Estadão, eles mesmos não sabem o que está acontecendo. É uma revolta pessoal, coletiva, né? Sem uma liderança específica, sem uma pauta específica. Não, e todo movimento que não tem lideranças, ou lideranças em formação, ele acaba virando uma boiada sem rumo. Estoura a boiada e vambora. E o grande problema é que muitas lideranças que querem surgir agora como pais deste movimento, os únicos interesses são de cunho político. Na verdade, não é porque existe um interesse social. Mas em geral, doutor Alcionei, o cunho político é o que está gerindo a nação. Porque se depende de tomar cuidado para não ser antipolítico. Não, com certeza. Antipolítico é perigoso. Agora, ontem, passou hoje de manhã na televisão, que eles estavam em cima da ponte Água Espraiada, uma manifestação pacífica ontem, entretanto um grupo com bandeiras de partido político começaram a se... Mas, pastor Alcionei, Jesus tinha 12, entre os 12 um era um demônio. Em meio de 40 mil pessoas se manifestando pacificamente... 65 mil, pastor Cruvinel. Que seja, um pequeno grupo de vândalos vai denegrir a imagem de todos eles? Lógico que não. O pastor Cruvinel já virou líder de movimento. Lógico que não. Eu vou chamar, eu vou fazer uma reunião na Paulista, o pastor Cruvinel vai ser o cabeça do negócio. Não, nada disso, Por que não? Porque o senhor é a favor. eu sou pastor, nasci no Brasil, a Constituição me deu o direito em 85, viu, irmão Apolinário? Um pouquinho, pastor. Sim, o senhor não está entendendo. Pois não, meu amigo Apolinário. O senhor acabou de defender que como chama?
reuniões pacíficas. Sim. O crente pode ir. O senhor quer mais pacífico do que o senhor liderando o movimento? A minha filha me chamou ontem, pai, quinta-feira está marcada uma passeata, o senhor vai comigo? Eu tenho visto vice-presidentes de ministério, pastores da Assembleia de Deus, admirando uma manifestação pacífica. Por que nós podemos fazer isso hoje? Porque teve uns caras pintadas anteriormente, teve um pessoal lutando pelas diretas, então... Nós somos fruto de manifestações. Não, sim, mas o seu direito, pastor, não pode ferir o direito de outro. Ué, mas qual direito está sendo ferido? A reivindicação é legítima, a reivindicação é legítima, plausível, a pauta deve ser discutida sim com a sociedade não pode ficar silenciosa. Entretanto, existem locais que poderiam ter sido feita essa manifestação. Vai para o Vale do Anhangabaú, vai para locais pré-definidos. Agora, interferir no direito de ir e vir de cidadãos de bem que estão tentando voltar para casa, que acordaram 5 horas da manhã, passaram o dia de trabalho e só vão conseguir chegar em casa meia-noite por conta das manifestações? Não concordo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para os dois. O Galones vai falar aqui do nosso intervalo. Mas passeata, qualquer passeata, para dar certo, ela tem que incomodar. Eu não estou falando a favor nem contra. Mas é verdade. Porque se você fizer uma passeata, colocar todo mundo lá dentro de Morumbi e falar, vamos ficar aqui um mês, o governador vai falar assim, ainda manda o lanche. Se falar que vai ficar lá dentro do Morumbi, não está incomodando ninguém, o governador e o prefeito ainda mandam lanchinho pro pessoal. Se eles ficarem no Vale do Anhangabaú, lá onde não incomoda ninguém, o prefeito manda servir água. Cantando música do Geraldo Vandré. Pastor Covinel, só um minutinho. Né? E cantando lá em cima do Anhangabaú, o prefeito não vai. Aonde é que eles querem estar? No lugar que chama a atenção realmente, da imprensa, dos órgãos internacionais, é assim que eles fazem. Agora, o crente deve participar disso? Olha, você participa através do telefone 3871-4998, dando a sua opinião. 3871-4998, dê a sua opinião. O crente pode ou não participar de movimentos sociais. 3871-4998. Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. E pelo 3871-4998, nós estamos hoje debatendo se o crente pode ou deve, se deve ou não participar desses movimentos, dessas passeatas, os protestos que estão acontecendo. Participe e dê a sua opinião, 3871-4998. O José Carlos de Pirituba diz o seguinte: o cristão deve buscar a Deus sim, mas pertence ao povo brasileiro e tem que reivindicar pelos seus direitos. Eu tenho aqui o Ricardo de Araguá, que ele diz o seguinte: sou a favor da manifestação, pois a nossa raiz é protestante. Os partidos políticos devem colocar a barba de molho, todos sem exceção. Doutor, acho que o povo não está concordando com o senhor, não. Pois é, faz parte, né? Eu posso não concordar com o posicionamento de algumas pessoas, mas eu vou lutar até o último dia da minha vida para que elas tenham o direito de defender posição contrárias à minha. Porque essa é a democracia, eu acho isso muito bonito. Tem um artigo... Uns dizem que o que o senhor disse é de Rui Barbosa e outros atribuem a Voltaire o que o senhor disse. Mas então, só uma colocação, pastor, doutor. Eu quero contrariar a sua argumentação do direito de ir e vir, porque quando o senhor pede para a prefeitura fechar a rua da sua igreja, onde tem várias casas que não são de pessoas que não são da nossa comunidade, para fazer um trabalho, o senhor também está tolhendo o direito de ir e vir daquelas pessoas. Posso dar o fundamento jurídico do meu posicionamento? Eu estou fazendo uma analogia, porque se eu só citar a Constituição, também ela me dá direito de livre expressão, porque se fosse assim, dentro dessa sua visão, Martin Luther King, um pastor norte-americano que fez tremendos eventos de passeata pelos direitos civis nos Estados Unidos, deve estar virando na sua cova por causa do senhor. Artigo 5º da Constituição, inciso 16, diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente, certo? Sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Ou seja, aquilo que a gente faz lá na porta da igreja, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Quando eu vou fazer um congresso na minha igreja, que eu preciso fazer o fechamento da rua, eu envio um ofício à autoridade competente municipal para que ela me autorize. Estou baseado na Constituição. Então, quer dizer, que a Constituição é ambígua? Não. Porque, veja bem, tem que respeitar o direito do outro. Existe ambiguidade na Constituição? Se ela me dá direito de livre expressão e o direito de ir e vir,
Qual é a autoridade que pode tolher a Constituição? O que eu estou dizendo, doutor e pastor, meu amigo, é que essa manifestação ela é legítima. O evangelista Carlos Apolinário, na minha opinião, posicionou corretamente que se você não fechar ou não chamar a atenção de alguma forma, ela fica frustrada, é uma manifestação. É claro que tem razão, doutor. Se eu estou numa rua, vamos supor, estou na Marginal, fecha a Marginal, eu estando lá, claro que vai me aborrecer. Se eu estiver atrás da passeata. Se eu estiver na 23 de maio, como ontem, atrás da passeata, ou na Paulista, claro que vai me aborrecer. Do mesmo jeito que algumas pessoas se aborrecem quando tem a Marcha por Jesus. Sim. Que eles começam na Estação da Luz e vão até a Zona Norte, e eu já passei lá em dia de marcha, sem estar participando da marcha, vira, quase, usando a expressão do mundo, quase que um inferno. Um caos. Para quem não está na marcha, é um caos. Um dia eu tentei sair da Zona Norte, todo lugar que eu ia estava complicado, porque a marcha estava acontecendo. Então qualquer movimentação pública, seja marcha, seja um show, qualquer coisa que aconteça, realmente entope as vias de São Paulo. Agora, quando é um protesto, que nem foi, por exemplo, Silas Malafaia, ele fez um protesto em Brasília. Então ele foi num local que todo mundo bateu palma para ele. Todo mundo bateu palma, porque era um protesto num local adequado, assim, que não tinha nenhuma via para ser interrompida. Tava lá o palanque, todo mundo cantando. Era um culto, na realidade. Era quantas mil pessoas? Não, 60 mil pessoas. Não, sim, mas era um protesto culto. Agora, se você pegasse aquelas mesmas pessoas e fosse andar nas ruas de Brasília, aí virava um caos. Mas é esse protesto que eu acho legítimo, pastor. Virava um caos. É esse protesto que eu acho legítimo. Em um local onde nós como cristãos pastor, não podemos me envolver em qualquer movimento que não tem uma programação, uma organização. Já pensou, pastor? O senhor está andando lá na rua e daqui a pouco o rapaz do carro lá, que está injuriado porque ele está voltando para casa do trabalho, aí ele começa a xingar todo mundo e o cristão está lá, sendo xingado. Mas, doutor Alcione Miranda, se o senhor, eu fiquei atento às notícias. Pastor Cruvinel, só uma colocação. O senhor tomou muito café hoje? Não, senhor. Mas você sabe o que acontece? Eu estou não, vendo. Peraí, pastor Cruvinel, eu estou perguntando do café. Não tomei tanto café quanto eu estou acostumado. Pede um chá um chá... Camomila. Camomila. Não, camomila não. Capim Santa, aquele erva cidreira. Erva cidreira. Irmão Apolinário. Põe melissa também. Evangelista Apolinário, traz aqui, pastor colocação. Na verdade, o ouvinte, quando ouve o seu trocadilho, vai entender que eu estou nervoso, e não é o caso. Não, mas é um direito ser nervoso? Não, eu estou defendendo um posicionamento pertinente aos nossos dias. Durante muito tempo a igreja ficou dentro dos nossos templos, entendendo que o nosso negócio é só oração, e por conta disso nós estamos com um bocado de problema aí para resolver, aí um bocado de projeto de lei contra a igreja. Eu acredito que nós devemos nos manifestar pacificamente. Agora deixa eu ir mais longe, pastor e contraponho aquilo que o doutor Alcione Miranda está falando. Acho que eu vou fazer igual aqueles camaradas, corta o telefone dele, corta. Não, é porque eu queria só fazer uma colocação sobre o que ele disse. Corta o microfone. Deixa eu discutir uma coisa que a gente ia um pouquinho mais longe. Além de discutir só se o cristão deve ou não participar de passeatas, eu tenho consciência que se você não fizer a passeata, não estou falando contra nem a favor, se você fizer a passeata só em lugares que não incomoda ninguém, nem o prefeito tá dar a bola, e nem o governador, nem ninguém vai dar, nem a imprensa. Nem a imprensa vai se preocupar com isso. Pode ver, quando alguém faz, por exemplo, o Valdomiro, por que a imprensa criou problema com o Valdomiro? Porque deu problema no trânsito. Fechou Interlagos e Guarulhos. Se não desse problema no trânsito, a imprensa nem falava do Valdomiro. Só falou porque deu encrenca. Só falou porque deu encrenca. Mas eu queria que a gente analisasse um pouco por que de uma hora para outra arrebenta e vai todo mundo para a rua. Claro que tem estudante que quer fazer farra, tem gente que quer fazer baderna, mas eu pergunto aqui ao pastor e ao doutor aqui, será que não está um pouco na garganta do povo, assim, até os evangélicos? O camarada vai comprar arroz, vai comprar feijão, aí tá cheio de imposto. A inflação está corroendo o salário do camarada. Os aluguéis das igrejas estão astronômicos. A pessoa quer saúde e não tem, quer educação não tem. A pessoa sai de casa para ir no bar, ele é assaltado. O ladrão entra da casa dele e mata. Então será que a angústia que está dentro do coração do povo
não leva a uma revolta a tal ponto que a pessoa vai para a passeata por qualquer motivo. O povo brasileiro... Ele vai para a passeata por qualquer motivo. Pera, ainda não perguntei para o senhor ainda, pastor. Vai para lá para qualquer motivo. O senhor não acha, doutor Alcionei? Eu acho. O povo está, na verdade, evangelista Carlos Apolinário, eles estão com um nó na goela. A questão é essa. Eles estão no limite da tolerância, porque a saúde pública é um caos. Até mesmo as pessoas que têm convênio médico têm reclamado. O transporte público é um caos. A carga tributária no Brasil é um caos. Segurança, meu Deus do céu, que falar da segurança? E aí a imagem que se passa nos meios de comunicação de massa é que está tudo bem, e aí o povo está indignado, está revoltado com essa situação, com a imagem de que está tudo bem quando não está tudo bem. Então, quando eles encontram uma oportunidade como essa, eles querem gritar. É um grito de revolta. Entretanto, nesse momento os cristãos têm que tomar cuidado, porque toda vez que a emoção é maior do que a razão, nós cometemos um sério risco de fazer bobagem e depois sofrermos as consequências da bobagem que fizemos por conta da emoção, por conta desse momento de ira e de raiva. O que o pastor Alcionei está citando está em Jeremias 17:9, meus irmãos. Que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Todavia, lá em Coríntios, a Bíblia diz que Deus nos deu uma mente para pensar, para observar. Está certo o presidente, a senhora presidente da República, ir para o exterior e gastar uma fábula 300 no mil reais hotel, enquanto nós estamos numa situação... Há uma outra coisa, pastor, deixa eu pôr na tua fala aí, para o senhor falar também, que estão protestando lá em Brasília, contra os gastos, contra os gastos feitos na Copa do Mundo. São estádios de bilhões e bilhões fazendo estádios, também está nisso aí. E tem pelo menos 3 que não serão usados após a Copa. Entendeu? Coisas assim absurdas. E propositalmente a Copa será no ano que vem, em época de eleição. Vocês lembram na época da ditadura? Na ditadura de direita aqui, onde o futebol era usado para muitas vezes manipular o povo, isso já é sociologicamente provado. Eu sou pastor evangélico, mas sou brasileiro. Eu tenho que me inteirar, eu tenho que protestar, tenho que ensinar meu povo, o povo de Deus, a agir com cidadania, porque é o nosso dinheiro. Não é o dinheiro do bolso da presidente Dilma, do prefeito Haddad, do governador, pastor, é o nosso dinheiro. Você já pensou se o senhor pega... Não, o senhor como pastor, o líder, formador de opinião, irmãos, vamos protestar. Pega os membros da sua igreja, vai para um protesto desse que não é no local adequado, com autorização prévia, com informação prévia, e chega lá, dá uma confusão, xingamento, bomba de gás lacrimogênio, e aquela confusão. Meu irmão, respeitosamente ao senhor, pastor, eu sou de uma época que houve protesto na frente do meu trabalho. Irmão, a maioria dos problemas que teve nesse protesto foram localizados. Ontem foi uma passeata pacífica, foram localizados. Participe do programa 3871-4998. O evangélico, ele deve participar desses protestos? 3871-4998. Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. E você que está participando pelo 3871-4998, dando a sua opinião. Valdemir, da Igreja Discípulos que Amam, temos que orar e agir. Se a passeata é uma ação, então devemos participar. O Rogério de São Miguel, o cristão deve e pode protestar. O Luciano de Taipas, os evangélicos têm que ir para a rua e fazer manifestação contra os políticos que têm conta aprovada sem ressalva. O Moisés do Jardim Cumbica, o crente deve participar de manifestações, pois eles cumprem com os seus deveres. Ingrid, do Itaim Paulista, os cristãos não devem se envolver nestas manifestações. A Ana Cristina, de São Bernardo do Campo, sou a favor do que o pastor Cruvinel está falando. Se tivesse que fazer uma manifestação pacífica e quieta, seria realmente uma manifestação. O Walter, da Metodista de Carapicuíba, o cristão deve lutar pelas melhorias do país. A Maria da Cachoeirinha, sim, o cristão deve sim lutar pelos seus direitos. Eu tenho uma pessoa aqui que ela diz assim, só que não foi o pastor Cruvinel que falou, foi eu que falei. A Cíntia, ela diz assim, da Bela Vista, o pastor Cruvinel tem razão, pois o Haddad prometeu que não aumentaria a passagem, e o Haddad não prometeu. Quem prometeu uma vez foi o Kassab, que não aumentaria a passagem.
Então essa parte aqui o Haddad não prometeu. Mas mesmo sem ter prometido, quem aumentou a passagem do ônibus aqui na capital foi o Haddad. E é uma coisa engraçada, é estranho que ninguém vai bater lá na porta do Haddad. A prefeitura fica no Vale do Anhangabaú, aonde o pastor Alcionei acha que lá pode fazer a reunião. Avisa previamente e faz lá. Você não pode ser cidadão no Vale do Anhangabaú. Pastor Cruvinel, o senhor percebeu o que eu estou falando? Quero lhe pedir desculpa mais uma vez, evangelista Apolinário. Então veja bem, lá no Vale do Anhangabaú, o que pode é a prefeitura, ninguém foi lá. Na Câmara Municipal de São Paulo, que os vereadores têm que pressionar lá o prefeito, né? Ninguém foi lá protestar na porta da Câmara Municipal de São Paulo. Então esse negócio é estranho. É muito estranho esse negócio do jeito que está acontecendo. Mas aqui vários irmãos aqui que são favoráveis. Que são favoráveis. Eu não vou colocar minha opinião, doutor Alcione, mas vou dizer uma coisa para o senhor aqui que acontece muito com nós evangélicos. Na hora de protestar, a gente não quer protestar. Né? Aqui ninguém está falando em protesto que põe fogo na lata do lixo, protesto que põe fogo na Assembleia Legislativa, coquetéis Molotov, seja ele da política ou dos manifestantes. Agora, a pessoa sair pela rua andando, também aquele negócio de falar palavrão também não é legal, ficar falando palavrão. Agora, se as pessoas saem cantando o hino nacional, andando em determinadas regiões, de forma pacífica, para protestar, porque o crente ele não quer protestar, doutor. Mas só que depois, quando ele vai no mercado e não consegue comprar o que ele queria com o dinheiro que ele recebeu lá do patrão, por que existe greve? Por que as pessoas fazem greve? Insatisfação com a empresa que ele trabalha, com o salário que ele ganha. Então ele faz greve. Né? A greve é legítima ou não é legítima a greve? Né? A passeata é legítima ou não é legítima? Então o crente ele não protesta, mas ele quer os benefícios do protesto. O crente não vai no protesto pedir para baixar a passagem de ônibus. Mas depois ele quer um ônibus mais barato, ele quer. Ou o crente não quer? Claro que quer. Hein, pastor Cruvinel? Com certeza, evangelista Apolinário. Eu quero até me desculpar com os senhores aqui Mas não precisa pedir desculpa, e colocar aqui ó, a risada do meu irmão Alcionei, mas ninguém pode dizer que eu sou omisso. Ninguém pode dizer que eu sou omisso. A minha intempestividade demonstra o meu desejo de falar e de expor a minha opinião. Como o senhor e a senhora, crente, tem não só o direito, mas na minha opinião tem o dever de colocar a sua opinião, porque não se pode ir na aba das pessoas. Fulano de tal faz a passeata, consegue o benefício e depois nós vamos na aba das pessoas. Eu acredito que o senhor tem toda a razão, irmão evangelista Apolinário. Eu acho que a omissão é o pior dos pecados. Quer dizer, você ficar alheio às discussões sociais. Deve se manifestar, deve-se discutir, deve-se... Agora também não adianta toda essa discussão agora, nesse momento, esse calor, e aí chegar no ano que vem, tem eleição, e vender o seu voto por qualquer coisa. Tem que ter senso crítico, tem que participar da discussão política, pelo amor de Deus. Agora, faz toda essa manifestação aí o ano que vem, na hora de escolher os representantes, escolhe as mesmas pessoas que já estão com os nomes todos manchados de corrupção, pelo amor de Deus, também não adianta. Todo condenado. A mudança tem que ser feita nas urnas. Concordo com a manifestação popular, deve ser feita, entretanto, respeitando as regras legais. Vamos fazer no local público? Tudo bem, avise a autoridade competente previamente, tente evitar o máximo de transtornos, né, para os demais cidadãos que também têm os seus direitos. O senhor vê, doutor Alcionei, ontem, um senhor com a esposa grávida, a manifestação abriu a brecha para ele passar com o carro dele. Quer dizer, tem também havido bom senso. Bom, já eu falo mais opiniões de ouvinte aqui. O telefone é o 3871-4998. Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus. De volta aqui com o programa, nós temos aqui mais algumas participações. A Geisa de Santo Amaro. Com certeza o cristão deve sim participar das manifestações. O Ademir, da Assembleia de Deus Madureira, de Mauá, o cristão deve participar das manifestações quando é para lutar pelos seus direitos. Ela não quis dizer o nome, dá aqui como amiga, quem não luta pelos direitos não tem direito a eles. A Lourdes de Interlagos, Deus só age quando estamos em movimento, e isto vai trazer uma vitória, e se não trazer é porque Jesus está voltando. O pastor Alcionei e pastor Cruvinel, eu vou falar uma coisa aqui que é para a gente esclarecer o povo. Será que durante muitos anos, nós não fomos ensinados de maneira errada a não protestar?
O que nós deveríamos aprender é o seguinte: não fale palavrão, não xingue ninguém, não faça baderna. Você vai numa passeata, ela é pacífica. A hora que ela deixou de ser pacífica, você pega, vai embora para sua casa. Enquanto a passeata for pacífica, você vai em frente. Deixou de ser pacífica, você para. Aí nós somos ensinados a ficar calados, como se o mundo fosse uma maravilha. O cristão tem que ser uma ovelhinha que aceita tudo. E o cristão não aceitar nada. O senhor não acha que muitas vezes nós evangélicos, a gente acaba deixando de reivindicar os nossos direitos em nome da nossa fé? Sim, eu concordo com o senhor e veja, eu quero deixar bem claro, eu sou a favor de manifestações, entretanto, com reservas de local, com reservas de que você lute para não atrapalhar as pessoas de bem que também estão exercendo o seu direito. Infelizmente na igreja... Até para o senhor falar, a reserva de local, ela só é bom para a polícia militar, para ser avisada. Porque se falar assim, ó, nós vamos amanhã para a Avenida Paulista, está avisado, então atendeu a Constituição. O mandamento constitucional está atendido. Previamente amanhã, autoridade competente. Às 5 horas da tarde, o trânsito vai estar atrapalhado do mesmo tamanho. Só atendeu o mandamento constitucional, mas a confusão é a mesma ou não é a mesma? Não, com certeza, mas aí é que tá. A gente tem que lutar, eu acho que pelos nossos direitos, nós temos que... Só lembrando, viu, doutor, só lembrando que a manifestação de ontem foi avisado previamente aonde começaria, e depois com a liderança da Polícia Militar, se dividiu em alguns grupos. Foi muito boa. Pronto, acabou. Eu não é isso que eu tô falando, que a gente tem que pode entrar. Foi muito perfeita, mas aquela primeira que deu aquela confusão terrível. Não é sobre ela que nós estamos Não, mas discutindo. Nós estamos falando sobre manifestação popular. Não é? E aquela também foi uma manifestação popular. Eu acho que os cristãos, eles foram, por muito tempo, sim, ovelhinhas que aceitaram tudo e entrega tudo nas mãos de Deus. E isso eu não concordo com esse posicionamento. Você pega, biblicamente, homens que fizeram a diferença na nação de Israel, porque eles tiveram proatividade, eles foram para cima, eles saíram da zona de conforto e se expuseram. Obviamente, sofreram as consequências, mas eles fizeram aquilo que era para ser feito. O senhor vê Jesus entrando na cidade de Jerusalém, e o povo gritando Hosana. O senhor acha que eles estavam pensando numa visão messiânica de salvação ou política naquele momento? Era política, sim. Agora, é o que está escrito. Agora, pastor... Aliás, os irmãos estão dizendo que não tem fundamento bíblico para você se manifestar. Observa bem o que eu estou falando aqui. Agora, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos cair na vala comum de pessoas baderneiras. Um exemplo claro disso é a questão da manifestação do Silas Malafaia, que foi feita com ordem, com decência. Perfeito, aquela manifestação perfeita. Mas pode dizer, senhor, claro, com toda a sinceridade do meu coração. Sim. A manifestação do Silas foi bonita, foi boa, eu estava lá. Foi um culto, foi um show evangélico aquilo. Mas posso dizer para o senhor o que isso vale para as autoridades, sem desrespeitar o pastor Silas Malafaia, que até admiro ele pelo que ele faz, para as autoridades não estão dando a mínima, porque aquilo não causou nenhum problema a ninguém. É um culto de evangélicos realizado no Planalto. Infelizmente, as autoridades, para poderem nos ouvirem, têm que ser incomodadas. A culpa é nossa que colocamos essas autoridades lá. Pastor, o senhor percebeu o que eu estou falando? Sim, senhor, meu pastor. Senão, Cruvinel! Empatou agora, hein? Agora sim, hein? Por que o senhor está rindo, pastor Cruvinel? Não, porque agora sim. Só até mudou de cor agora, vamos lá. Não, porque as autoridades, infelizmente, eu vou até abrir meu coração aqui para os dois aqui, que nós estamos caminhando para o final do programa, e esse debate não vai esgotar hoje, que eu mesmo abandonei a política. O senhor sabe o que eu abandonei? Entre 10, 12 motivos que eu abandonei a política. Sim. Eu mesmo que fui político durante quase 30 anos, sou decepcionado com a classe política. Eu mesmo. Aí o senhor vai perguntar por quê? Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal. Os políticos só fazem aquilo que o povo quer quando o povo reage. Quando o povo reage, fora disso, parece que está tudo maravilha. Agora, quando o povo faz passeata, quando o povo reage, pode ter certeza, já a Dilma vai convocar uma rede de rádio e televisão aí para falar alguma coisa. Falou hoje. Entendeu? Rádio e televisão. Medo do povo. O governador Geraldo Alckmin vai querer falar alguma coisa. Agora está todo mundo preocupado em dar uma resposta para a população. Mas enquanto o povo está pacífico, os políticos, eu fui político, estou falando da categoria que eu fiz parte 30 anos, não fazem. Não fazem. Eu dou um exemplo aqui de São Paulo, eu fui vereador, eu fui presidente da comissão
que analisou o plano diretor. Fiz 45 audiências na cidade. Quando eu terminei as 45 audiências, sabe o que os vereadores fizeram com o plano diretor? Nada, engavetaram. Sabe o que o prefeito fez com o plano diretor? Nada, engavetaram. E a cidade tem um monte de problema. E não fizeram. Sabe por quê? Porque a população não pressionou. Se não for a população pressionar a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal, os políticos não fazem. Quando teve arrastão aqui em São Paulo do PCC, vamos fazer pena de morte, vamos fazer prisão perpétua, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí parou o arrastão, pronto, não faz mais nada. Não faz mais nada. O senhor viu a lei dos portos, o dia que foi votada a lei dos portos? No último dia, na última hora, foi votada a lei dos portos. 40. O orçamento da União, que devia ser aprovado até o dia 31 de dezembro, ele foi aprovado 3 meses depois do começo do ano novo. Vê se tem cabimento. Quer votar a favor, vota. Quer votar contra, vota. Mas vota o orçamento da União. Não vota o orçamento da União. Então, quando o povo fica revoltado e vai pra rua, parar a Avenida Paulista, parar a Marginal, parar a cidade, parar o Brasil, parar tudo, é a revolta que o povo tá contra os políticos, não aguentam mais. Não é só a corrupção. Tem o ladrão tem que ir pra cadeia, o corrupto, que nem os mensalão, vai pra cadeia. Agora, tem um camarada que ele não é ladrão, mas também é um cara que não faz nada. Não faz nada, só tá apertando o botão. Vota sim, vota não. Vota sim, vota não. Parece Ultragás. Um dia sim, um dia não, Ultragás no seu portão. Vota sim, vota não. Então o povo não aguenta mais. Eu tô falando que eu fiz parte dessa raça. Entendeu? É verdade, pastor Guilherme. Se depender de mim, você vai fazer parte de político lá. Não, eu tô falando a verdade. Eu fiz parte dessa raça. Eu ficava revoltado quando eu era vereador. E o que eu tô falando aqui, eu sei que tem vereador me ouvindo. Eu falei várias vezes da tribuna da Câmara. A Câmara funciona 3 dias por semana, terça, quarta e quinta. Eu chegava lá, terça-feira, a sessão caía por falta de quórum. Quarta-feira, caía a sessão por falta de quórum. Quinta-feira, caía a sessão por falta de quórum. Os projetos de interesse da cidade, vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Agora, se o povo faz passeata contra o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o governador, o prefeito, o povo tá errado, pastor Covinel? É lógico que não tá errado. Isso é como retesar um arco. Ele tem que imprimir uma força para que o arco seja retesado, senão a flecha não chega no alvo. E quando a flecha chegar no alvo, nós temos que ir lá olhar. Eu sou a favor, irmão Apolinário, de uma consciência política cristã séria. Sou a favor de engajamento como cidadãos brasileiros. E sou a favor da fiscalização dos políticos. Por exemplo, você vai lá e coloca um irmão nosso lá, por irmão ficar lendo Bíblia, lê a Bíblia na sua igreja, irmão, e lá você tem que trabalhar. Toma a tribuna e defende o ponto de vista, os pontos de vista que são essenciais para o Brasil. Bater de frente, né? Porque quando a pessoa é político, a pessoa é político. Quando a pessoa é cantor, ele é cantor. Quando ele é ativista, ele é ativista. Agora, o político lá no Congresso, ele tem que bater de frente, ele tem que olhar no olho de quem está apresentando uma lei que nós não concordamos e bater de frente com ela. É por isso que nós devemos nos conscientizar, aproveitar este momento e começarmos a eleger políticos evangélicos. Não, mas você quer ver uma coisa? Eu vou até fazer justiça aqui. Tinha um camarada que ele era cantor popular. Todo mundo conhece, Aguinaldo Timóteo. Todo mundo conhece Timóteo. Eu posso até não concordar com tudo que ele falava, mas é um briguento por aquilo que ele acredita. Bocudo. Não, bocudo. Fala mesmo. Ele vai pra televisão, ele foi lá na passeata do Silas Malafaia, ele foi lá defender a família. Ele foi lá. Ele falou assim, eu não tenho filho, tenho uma menininha que eu acredito, e ele foi lá falar, ele até falou, Timóteo, você devia ter cantado Segura na Mão de Deus, que ele canta, aplauso, que ele canta, ele foi lá. Então veja bem, ele é um político, cantor, mas ele é um briguento por aquilo que ele acredita. E nem é evangélico. E não é evangélico. E tem meu aplauso, eu vi. Doutor Alcionei, para que o senhor tenha pelo menos 2 minutos, faça suas considerações da forma que o senhor acredita, que o programa é democrático, mesmo que o pastor Covinel não concorde com o senhor, ou que eu não concordo, que o Galones, quem tem que concordar com o senhor é a nossa audiência, dizer sim ou dizer não. Muito bem. Para encerrar, eu gostaria de dizer que eu sou a favor sim da manifestação. Quem me conhece sabe que eu sou um lutador, entretanto,
com reservas, a gente sempre tem que lutar, mas evitando problemas, né? Eu não posso, para matar uma barata, usar uma espingarda, porque eu mato a barata e derrubo a parede. Eu acho que a gente tem que saber fazer a manifestação e devemos fazer, tá certo? Então, esse é o meu parecer. E ainda mais na condição de cristãos, temos que brigar sim. Eu quero deixar apenas o nosso site, www.alcionei.com.br, e entre lá no nosso site, tem vários artigos, blog e nosso e-mail. Deus abençoe. Agora você faz o seguinte, você que está na internet, o Dr. Alcionei deu o site dele, você pode passar de forma respeitosa a sua opinião a favor ou contra. Estou nas redes sociais também. Não, estou dizendo Facebook, assim, eles podem entrar e dar opinião contra ou a favor. Pastor Cruvinel. Eu quero parafrasear o grande pastor e ativista Martin Luther King, I have a dream. Eu tenho um sonho também. Eu tenho um sonho que o nosso povo, não é, saia dos guetos, tenha uma visão de cidadania, tenha uma visão política, que o nosso povo possa influenciar para o bem a nossa nação. Eu louvo a Deus, irmão Apolinário, por programas como esse. O debate foi acalorado, mas o pastor Alcionei tem meu respeito, como todo mundo que discorda de mim tem o meu respeito. Isso é democracia, que uma passeata que parou o Brasil, chamado Direta Já, nos garantiu, através dos constituintes também, que o meu amigo Carlos Apolinário estava lá. Você quer estudar teologia comigo? Anota meu telefone, eu me convidar para pregar na sua igreja, é 2805-6381. 2805-6381. Meu site tem a loja virtual, é pastorcruvinel.com, e estou aí nas redes sociais, Roberto Cruvinel 3. Então tá aí. Se você quiser pregação, teologia, se quiser fazer passeata, você tem aí já o telefone do pastor Cruvinel. Eu quero agradecer aqui o Cláudio do Taboão da Serra, que ligou pra gente, o William Mar de Cumbica, em Guarulhos, e o Carlos Lima da Bela Vista, todos também registraram aqui a sua participação. Bom, eu também estou quase chegando ao final do programa, mas eu tenho que dizer aos irmãos aquilo que realmente eu creio e penso. Eu vou repetir aquilo que eu já disse durante o programa. Eu acho que nem o crente, nem o católico, nem o espírita deve fazer uma passeata colocando fogo na lata do lixo, fogo na Assembleia Legislativa, fogo em nada. Palavrão também não, agressão também não. Nós devemos respeitar o patrimônio público que não é de ninguém a não ser do próprio povo. Porque quando você quebra um orelhão, você está quebrando uma coisa que é sua. Quando você quebra a Assembleia Legislativa, ainda que você não goste dos políticos, quando você queima um carro oficial, que nem queimaram lá no Rio de Janeiro, aquele carro oficial, sabe o que vai acontecer? A Assembleia vai comprar outro. Ou o seguro vai pagar o carro. Quer dizer, você não fez nada. Então, queimar um carro oficial, ou queimar um carro de alguém que não tem nada com isso, está errado. Agora, a pessoa sair caminhando, sem palavrão, sem quebra-quebra, sem fazer nada errado, para reivindicar, seja passagem de ônibus, seja combater a corrupção, seja para derrubar um presidente da República, no mundo inteiro acontece isso. Quantos ditadores, aqueles que mandavam o exército matar quem fizesse passeata, foram derrubados por causa do clamor popular. Um deles, o Saddam. Apesar de ter a intervenção dos Estados Unidos, tantos outros ditadores são derrubados pela ação do povo, que o povo não aguenta mais. Então, de forma respeitosa aqui com os meus debatedores, eu vou repetir o que eu já disse lá atrás. As autoridades só entendem a passeata quando ela incomoda todo mundo. Claro que é ruim ficar atrás de uma passeata, mas a passeata não está defendendo o interesse só da passeata, ela está defendendo o interesse de quem está no automóvel parado lá atrás. Quem está dentro de casa, muitas vezes a pessoa fica na televisão lá, assistindo os jornais e vendo a passeata lá, e infelizmente a imprensa muitas vezes, o que a imprensa procura? Só o lugar onde teve o problema. Soltou um rojão, ali soltou um rojão. Pôs fogo ali, pôs fogo ali. Então a imprensa, ela só mostra esse lado ruim. Agora, qual que é o objetivo da passeata? É defender o interesse público. E eu confesso a vocês, eu como cidadão, esqueça que eu fui político, esqueça que eu sou empresário, esqueça que eu sou advogado, mas lembre de mim como igual você, pago IPTU, pago imposto de renda, pago todos os meus impostos. Outro dia o camarada entrou lá no meu escritório, roubou meu escritório. Fui na polícia, fiz lá o BO, veio o investigador, investigaram o prédio inteiro. Até hoje eu não sei quem foi o cara que assaltou o meu escritório. Quebrou minhas gavetas, quebrou meus negócios, entrou lá e me assaltou. Como é que você vai fazer? Quer dizer, eu estou num prédio que tem segurança, tem câmera, porteiro, tem tudo, e o camarada foi lá e assaltou o meu escritório.
Você tem segurança aonde? Restaurante. Estão assaltando o restaurante na hora do almoço. Estão assaltando o restaurante à noite. Eu tenho vários amigos que ele fala assim, eu não saio mais à noite. Inclusive ontem na reportagem, sabe o que falou? Que cresceu 400% os restaurantes que levam comida na casa das pessoas. Porque o camarada com medo de sair, em vez dele gastar o dinheiro indo no restaurante, ele liga pro restaurante e falou, me manda um frango aí, me manda uma picanha. E chama os amigos dele para comer em casa, porque ele está com medo. Então, todo esse medo, todo o que está acontecendo, deságua aonde? Numa reivindicação popular. E a minha recomendação, tenho certeza que o doutor Alcionei já falou isso, pastor Cruvinel, participe, mas de forma pacífica. Você que é crente, vai na passeata? Vai. Mas na hora que começou a baderna, você tem que cair fora. Galones, agora são exatamente 13 horas, 54 minutos e 53 segundos. Só nos resta dizer... Obrigado, Jesus! Apolinário. Comprometido com a família cristã. Mais uma realização da família Apolinário. A família do povo de Deus. Carlos Apolinário, o evangelista do povo de Deus.